Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula nós vamos fazer, uma revisão para a prova de vocês. Essa revisão, gente, eu vou pegar aquilo que é mais importante da matéria. Não dá para pegar toda a matéria que nós já vimos. Então, é muito importante que vocês voltem no livro, e revejam o conteúdo também. Vamos começar falando sobre a distribuição de renda. O que é a distribuição de renda, gente? É a distribuição da renda pela população do país. A distribuição de renda é um importante indicador da situação econômica e social de um país. Por exemplo, nessa tabela aqui nós vemos uma distribuição de renda em alguns países. A porcentagem da renda nacional dos 10% mais ricos da população. No Brasil, nós percebemos que os 10% mais ricos concentram 40,5% de toda a renda nacional. Ou seja, quase a metade da renda nacional está concentrada nas mãos dos 10% mais ricos. Então, o restante, 59,5% de renda, está distribuído com os restantes 90% da população. Então, a gente pode perceber que há uma grande concentração de renda no Brasil. E essa concentração de renda, gente, ela vai implicar na sociedade, nos indicadores sociais, no acesso a serviços básicos, inclusive no padrão de vida, na qualidade de vida da população brasileira. O órgão responsável por fazer esse levantamento é o PNUD, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Através da distribuição de renda, a gente consegue, inclusive, entender o porquê que existe tanta desigualdade social no país. Porque a renda ela não é distribuída de forma igualitária. Uns têm muito dinheiro e outros não têm basicamente nada. O índice de Gini foi criado em 1912 para medir a desigualdade social de um país. É um índice internacional utilizado em todos os países. Esse índice ele varia de 0 a 1. 0 em uma situação hipotética, nenhum país nunca chegou a uma situação 0, e 1 também em uma situação hipotética, nenhum país nunca chegou em 1. Quanto mais próximo de 1, gente, pior é a desigualdade social, maior é a concentração de renda. Quanto mais próximo de 0, menor é a desigualdade social e melhor é a distribuição de renda em um país. Lembrem-se, países onde há forte concentração de renda, vai haver grande desigualdade social. O relatório da PNUD de 2019 apontou que o Brasil possui a segunda maior concentração de renda do mundo quando se compara, gente, ao 1% mais rico da população. Em primeiro lugar está o Catar e em segundo lugar está o Brasil, quando se fala no 1% mais rico. Existem outros indicadores sociais para avaliar o desenvolvimento social e econômico de um país. Um deles é a escolaridade. A escolaridade é o anos que um adulto vai frequentar a escola em sua vida, é uma média de tempo que esse adulto vai frequentar a escola. A gente tem que lembrar que a escolaridade é extremamente importante, porque quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais estudado for o cidadão, for o indivíduo, mais chances de ascensão social ele terá. Mesmo porque essa escolaridade vai garantir ele condições de saber lutar por seus direitos, E essa escolaridade também vai dar a ele condições de ter um bom emprego e ter uma boa remuneração, o que vai, consequentemente, implicar na sua condição de vida, no seu padrão de vida. Além da escolaridade, nós temos também a linha internacional da pobreza. O que é a linha internacional da pobreza, gente? São aquelas pessoas que vivem com menos de $2 por dia. Como assim, professora?
Imaginem que o dólar ele esteja a R$ 4,50. Uma pessoa que vive com R$ 9 por dia. Quando a gente fala assim, R$ 9 por dia, dá para ela lanchar, tá? Mas e a moradia dela? Ali mesmo, porque R$ 9 não dá nem para comprar um lanche digno, né? E a moradia, e o estudo, e o acesso ao lazer, e o acesso à cultura. E se essa pessoa tiver dependentes em relação a ela, for uma pessoa adulta que vive com R$ 9 por dia e tem 2 filhos para cuidar, como que cuida dessas crianças? Como que dá educação para essas crianças? Como que dá acesso à saúde a essas crianças? Então, a linha internacional da pobreza é um indicador da extrema pobreza da população. Esse indicador ele pode variar de região para região. Em alguns locais pode ser considerado como base de cálculo US$ 5. E quando a gente pensa também, né, pessoal, em relação ao mês, se a gente imagina que o dólar ele está a 4,50 e que a pessoa ela vive com R$ 9 por dia, quando a gente calcula isso no mês, a gente imagina que a pessoa viva com R$ 270 por mês. Não dá para fazer nada com R$ 270, principalmente para quem paga aluguel, quem paga luz, quem paga água. E a pessoa vai comer o quê? A pessoa vai ter cultura como? Vai ter lazer de que maneira? A expectativa de vida é um outro indicador também. A expectativa de vida, ela refere-se à esperança ao nascer, à esperança de vida ao nascer. Ou seja, quanto tempo essa pessoa ela vai viver, qual é a média de vida dessa pessoa. E a expectativa de vida, ela está fortemente relacionada à saúde. Porque quando se tem acesso à saúde de qualidade, a pessoa tem mais chances de viver mais e de viver com qualidade também. A pessoa vai chegar a uma vida adulta e depois vai chegar a uma vida idosa, né? Com qualidade de vida. O índice de desenvolvimento humano, gente, ele também é um indicador social. O índice de desenvolvimento humano, ele foi criado pela ONU a partir de 1990. Até a década de 80, o indicador utilizado para medir o desenvolvimento de um país era o PIB e o PNB. O PIB é o Produto Interno Bruto e o PNB é Produto Nacional Bruto, como nós já vimos. Só que esses indicadores, o PIB e o PNB, eles não retratam a realidade de um país. Porque se a gente pega todo o produto, né, toda a riqueza de um país e divide por toda a população, vai ter uma renda igualitária. E, na realidade, isso não acontece no Brasil e em nenhum país. Sempre umas pessoas, uma parcela da população, né, vai ter uma renda superior, principalmente em países subdesenvolvidos, onde a concentração de renda ela é muito grande. Em países desenvolvidos, a concentração de renda ela é menor. O Brasil ele se caracteriza, gente, em um país emergente, em um país que está em desenvolvimento econômico e social, que os seus indicadores estão melhorando. O índice de desenvolvimento humano é um indicador que serve para analisar o desenvolvimento econômico e social dos estados nacionais, dos países. Esse indicador, gente, para fazer o cálculo desse indicador, usa-se como base a renda, a educação e a saúde. Esse indicador ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento do país. Quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento de um país. Geralmente, os países desenvolvidos possuem IDH mais próximo de 1. Os países subdesenvolvidos possuem IDH abaixo de 6, abaixo de 5. Porque setores sociais como saúde, educação, distribuição de renda, a expectativa de vida, né, a longevidade, são setores ainda muito precários, muito deficientes nos países subdesenvolvidos. Nesta tabela aqui, nós estamos vendo o IDH, né, das unidades da federação, dos estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal. A gente observa que o que tem melhor indicador social, melhor IDH, é o Distrito Federal.
enquanto o pior IDH é o Piauí. E depois de Distrito Federal, em relação ao melhor IDH, nós temos São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Os menores IDH são Alagoas, Pará, Maranhão e Piauí. Com exceção do Pará, todos os outros estados com menores IDH-M estão na região Nordeste. Nós vamos tentar entender isso daqui a pouquinho. O IDH-M, gente, é Índice de Desenvolvimento Humano por Municípios, tá? Vamos analisar esses dois mapas do Brasil. Brasil, população que sabe ler e escrever. Brasil, IDH-M por unidade da federação. Nessa população que sabe ler, nós percebemos que Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro têm destaque. Agora, vamos olhar aqui melhor IDH-M. Quais são os estados que possuem este melhor IDH-M? Santa Catarina e São Paulo. Então, a educação, a escolaridade, ela está intimamente relacionada, ligada ao desenvolvimento social do estado. Então, um país onde não há investimentos em educação, provavelmente o seu IDH será pouco desenvolvido. Lembrando que a educação é uma das bases de cálculo para o IDH. A gente também observa que os países, os estados, né, que possuem uma menor porcentagem da população alfabetizada são os estados que estão localizados na região Nordeste. Ou seja, os estados que também possuem o menor IDH. Nesse gráfico, a gente consegue perceber a evolução, né, do IDH do Brasil. Desde a criação do IDH, desde a implantação do IDH até 2018. A gente observa que de 1990 até 2015, o IDH do Brasil, ele teve uma ascensão, ele teve um crescimento. Quando chega em 2015, o IDH ele tem um crescimento pouco considerável. O que a gente pode concluir disso? Que os setores sociais do Brasil, educação, saúde e renda, não teve um desempenho considerável. Foram setores que teve carência de investimentos públicos. Foram setores que não teve uma melhoria considerável. Porque o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é baseado na saúde, na educação e na renda. Cidadania e democracia. O que isso tem a ver com um país desenvolvido, gente? Com um país com bom desempenho social e econômico. Um país não basta ele ter apenas um bom desenvolvimento econômico e social. Esse país, ele precisa ser também democrático. E é preciso que os cidadãos exerçam seus direitos. A cidadania não é só votar, não é só você falar, pronto, votei, sou cidadão. Não, é você saber quais são seus direitos, como cobrar os órgãos governamentais em relação aos serviços básicos que toda a população tem acesso. A cidadania é haver manifestações em prol de melhorias sociais para a população. É a saúde de qualidade para a população, é escola de qualidade para a população, dentre outros direitos. A população brasileira. A população brasileira, como nós sabemos, ela é uma população mista, miscigenada, misturada, né? Ela se formou a partir de outros grupos étnicos. Quais são esses grupos principais? Os indígenas, que já estavam no território brasileiro antes da chegada dos portugueses, os portugueses, né, os europeus, e os negros africanos, que vieram aqui para o Brasil forçados, que fizeram uma migração forçada aqui para o Brasil. A gente analisando este gráfico da população brasileira, gente, a gente consegue perceber que a população, ela deu um salto muito grande, ela teve uma explosão demográfica em um determinado período, mas que nos últimos anos,
há uma queda no crescimento populacional. Não quer dizer que a população não está crescendo, quer dizer que só desacelerou o crescimento populacional. A gente observa que de 1890 a 1950, a população passou de 14 milhões para 51 milhões de habitantes. De 1950 para 1980, a população passou de 51 milhões para 119 milhões. Teve um crescimento aproximado aí de em torno de 70 milhões de pessoas. De 1980 para 2020, 212 milhões. Esse 2020 está com um asterisco, porque é uma projeção, é uma base, é um cálculo, né, com análise em dados já divulgados, já existentes. Não é um fato real, é uma projeção. Atualmente, a população brasileira ela está em torno de 211 milhões de habitantes. Quem faz essa contagem da população aqui no Brasil é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O crescimento demográfico, gente, ou crescimento populacional, ele pode acontecer de duas maneiras. Ele pode ocorrer sendo a taxa de natalidade e menos a taxa de mortalidade, ou seja, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que nós vamos ter o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, e a diferença entre o número da entrada de pessoas no país, os imigrantes, e o número de saída de pessoas, os emigrantes. Nesse segundo caso, para o Brasil, nos últimos anos, esse dado ele não vai ser muito considerável, porque essa diferença de imigrantes e emigrantes não é tão grande para influenciar no crescimento demográfico. O que é a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é a quantidade de óbitos a cada 1.000 habitantes ao longo de um ano. Nos últimos anos, nas últimas décadas, né, o Brasil ele vem apresentando uma grande redução da sua taxa de mortalidade, ou seja, a taxa de mortalidade ela vem caindo, ela vem reduzindo ao longo do tempo. Por que a taxa de mortalidade ela vem caindo, vem reduzindo? Por diversos fatores. Melhorias das condições sanitárias e de higiene, avanços medicinais, vacinação em massa da população, disseminação do uso de antibióticos e controle de enfermidades. Como assim controle de enfermidades? Aquelas doenças que antes levavam muitas pessoas a óbito, agora elas podem ser controladas com vacinas, com remédios, com coquetéis, né? E a taxa de natalidade? A taxa de natalidade é a quantidade de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes ao longo de um ano, ou seja, é a quantidade de nascimentos. É quantas crianças nascem. A taxa de natalidade também ela vem sofrendo uma queda considerável, principalmente a partir da década de 70, 80, por diversos fatores. Queda nas taxas de mortalidade infantil, ou seja, se a criança tem maior esperança de vida ao nascer, os casais eles não vão ter tantos filhos assim. Processo de urbanização intensificado, o custo de vida na cidade ele é mais alto, então para você ter 5, 6 filhos vai ficar muito caro. Efetiva participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher agora ela está no mercado de trabalho, né? Então ela agora vai se planejar, ela vai se realizar profissionalmente primeiro e mais tarde ela vai ter filhos. Este é um fator extremamente importante também para a redução da natalidade. Uso de métodos anticoncepcionais, o uso e a difusão, né, gente? A gente tem que entender que o acesso à informação também é extremamente importante para que aconteça esse fenômeno da redução da natalidade. E a redução da natalidade, ela é característica não só nos grandes centros urbanos,
na área urbana, ela é característica também na área rural. Antigamente, na área rural, era interessante as famílias ser numerosas, né? Para poder trabalhar na lavoura, para trabalhar no campo. Agora, com a modernização do campo, a natalidade também vem diminuindo bastante. Uma consequência da natalidade, né, ou uma causa, é a redução da taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, gente, é a quantidade de filhos por mulher em período fértil. Na década de 70, a taxa de fecundidade por mulher era de em torno de 5 a 6 filhos. Atualmente, a taxa de fecundidade está em torno de 1,6 filhos. O que quer dizer isso? A mulher tem um filho e meio? Não. Ou tem um filho, ou tem 2 filhos. São raros os casos em que o casal ele tem 3 filhos. Então, essa redução na taxa de natalidade e a redução da mortalidade vai mudar o comportamento da população brasileira. Se hoje nós somos uma população adulta, né, uma população predominante adulta, daqui a alguns anos nós seremos uma população mais madura, porque estão nascendo menos pessoas e morrendo menos pessoas. E as pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida ela está maior. O Brasil, ele passou, né, pela transição demográfica e está em uma fase da transição. A transição demográfica, gente, é o comportamento da população, está relacionada à dinâmica do crescimento populacional. Todos os países estão inseridos nessa transição, uns nas fases iniciais, outros nas fases finais. Vamos tentar fazer análise deste modelo aqui para compreender em qual dessas fases o Brasil está. O Brasil está tendo uma desaceleração demográfica. O que quer dizer isso? O crescimento populacional não está mais acelerado, está reduzindo. O índice de crescimento da população está reduzindo a cada ano. O Brasil ele vai estar nessa chamada fase moderna, em que a taxa de natalidade está baixa e a taxa de mortalidade também é baixa. Quando a taxa de natalidade ela é inferior à taxa de mortalidade, o país ele tem um crescimento populacional negativo, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Isso é uma característica, inclusive, do Japão. Os países desenvolvidos, gente, ou eles estão nessa fase moderna, ou eles estão nessa fase atual. Nos países desenvolvidos, o controle da natalidade, o controle da fecundidade, ele é maior. Já nos países subdesenvolvidos, a taxa de natalidade, ela ainda tende a ser alta, mas todos os países eles vão passando por essas etapas aqui, por esses processos. Inicialmente, alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Posteriormente, há uma considerável queda na mortalidade. A taxa de natalidade mantém-se alta, mantém-se estável. Posteriormente, a taxa de natalidade sofre uma queda considerável, enquanto a taxa de mortalidade também está reduzindo. Na fase de transição da etapa 3, a taxa de mortalidade ela vai estar estabilizada, enquanto a taxa de natalidade está em constante declínio. Na fase moderna, taxa de natalidade baixa e taxa de mortalidade baixa. Há um desaceleramento demográfico, atual fase do Brasil. O crescimento populacional, ele desacelerou. Provavelmente, se a taxa de natalidade do país continuar caindo, se o crescimento populacional do país continuar em declínio, provavelmente daqui a alguns anos, o Brasil vai estar nessa fase atual, em que vão morrer mais pessoas do que nascer. Ou seja, o Brasil vai passar por uma fase de crescimento negativo. E isso vai trazer algumas consequências para o país.
Quais são essas consequências? Maiores investimentos na área da saúde, investimentos em lazer, em meios de transporte para a população idosa. É preciso maior investimentos em tecnologia por conta da população economicamente ativa, né, para ocupar esses postos de trabalho. Então, essa desaceleração demográfica vai fazer com que a população deste país se torne uma população idosa, uma população madura. A pirâmide etária, gente, ela exemplifica a estrutura populacional de um país. Como é essa população? Ela fornece dados sobre a população de um país, de uma cidade, né? Nesse caso aqui, nós vamos analisar a estrutura da pirâmide etária. Como assim? As partes, as faixas de idade que compõem essa pirâmide. A gente pode observar que a pirâmide ela se apresenta dividida por estrutura de sexo, homens e mulheres, e por faixa etária, idade. Homens à esquerda e mulheres à direita. Essa parte vermelha destacada é a base da pirâmide, ou seja, ela apresenta a quantidade de nascimentos da população jovem. São os jovens que fazem parte da população e que futuramente farão parte do mercado de trabalho. O corpo corresponde à população adulta. O que quer dizer isso? É a população que já está no mercado de trabalho, é a população economicamente ativa. O corpo também ele nos indica, gente, a transição, né, do mercado de trabalho, da população que vai sair do mercado de trabalho. O ápice se refere aos idosos, é a população idosa. Dentre outros indicadores, né, que a gente pode analisar através do ápice, nós conseguimos perceber a população que está saindo do mercado de trabalho. A pirâmide etária costuma se representar a estrutura etária e a divisão por sexo de uma população por meio de um gráfico. Este gráfico tem barras que representam as faixas de idade, como nós vimos. Nós temos aqui, para fazer uma análise em relação à população do Brasil, as pirâmides etárias de 1980, 2000, 2020 e 2040. Observem que 2020 e 2040 é uma projeção, é uma análise com base em dados anteriores. De 1980, quando a gente olha para a pirâmide, o que a gente consegue perceber? Que a base ela está larga, ou seja, que predominava altas taxas de natalidade. A gente pode observar também que a maior parte da população possuía menos de 25 anos nesse período. A pirâmide do ano de 2000, o que a gente começa a observar? Um estreitamento da base dessa pirâmide e um alargamento da pirâmide que corresponde à população adulta. No ano de 2000, o Brasil inicia a transição demográfica, pois a taxa de natalidade começa a declinar, enquanto a proporção de pessoas nas demais faixas etárias aumenta. Observa-se ainda que o número de pessoas nas faixas etárias que correspondem à população idosa começa a aumentar, indicando maior expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Expectativa de vida é a média que uma pessoa vive. A projeção para 2020, gente, é que a taxa de natalidade esteja baixa e que a população adulta e idosa esteja em ascensão, em crescimento. Quando a gente observa a pirâmide de 2040, qual que é o principal dado que chama a atenção? O crescimento da população idosa, o aumento da população idosa e a redução da população jovem. População economicamente ativa.
corresponde à PEA. É a parcela de pessoas com mais de 15 anos de idade que trabalha ou que está procurando emprego. A PEA, ela vai integrar tanto a população ocupada, naquele momento, né, aquela população que está trabalhando, quanto a população desempregada que está procurando emprego. A PEA, ela não contempla aquela população desempregada que não procura, que não está à procura de um emprego, tá? Que não está à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. Quando a gente analisa essa tabela, Brasil, distribuição da população ocupada por setores, de 1976 e 2016, a gente percebe que o setor primário houve uma redução na porcentagem de pessoas trabalhando nesse setor, enquanto houve uma expansão para o setor terciário. Da mesma forma, houve uma redução no setor secundário e uma expansão para o setor terciário. Por quais motivos isso aconteceu? Vamos lembrar que os setores da economia são os primários, né? Setor primário, que corresponde à agropecuária e ao extrativismo tradicional. O setor secundário, que corresponde à indústria e construção civil. E o setor terciário, todos os outros tipos de serviço, médico, advogado, professor, vendedor, comerciante, banqueiro. Todos os demais serviços, prestação de serviço, se enquadram no setor terciário. Por que houve essa mudança, gente? Esse aumento do setor terciário em relação ao setor primário e secundário? A gente tem que lembrar da modernização, dos avanços tecnológicos. O setor primário, então a população ocupada no setor primário reduziu, quer dizer que a produção diminuiu. Não, muito pelo contrário, a produção ela aumentou em função da mecanização do campo. Então, quando a mecanização do campo ela acontece, demanda mão de obra humana menor, uma quantidade de mão de obra humana menor. A máquina ela vai substituir a mão de obra humana. Da mesma forma, aconteceu no setor industrial, com a robotização das atividades. Dessa forma, o setor terciário ele está em constante expansão, em constante ascensão, né? Está se expandindo mais. No Brasil, embora as empresas, né, elas estejam se modernizando, acompanhando esse desenvolvimento tecnológico, ainda tem muitas empresas que não se modernizaram. E essas empresas, elas acabam usando uma mão de obra menos qualificada, o que vai gerar como consequência o trabalho informal. Muitas pessoas vão estar neste setor informal. O que quer dizer isso? São aquelas pessoas que não possuem vínculo com a empresa, que não possuem registro na sua carteira de trabalho. São aquelas pessoas que não têm acesso, não faz jus, né, aos direitos trabalhistas, 13º, férias, descanso remunerado, licença maternidade, licença paternidade, dentre outros. Brasil, migrações. Migrações internas ou interregionais. O que quer dizer isso? De uma região para outra. Esse processo migratório, pessoal, no Brasil, ele acontece principalmente desde o século XIX, da região Nordeste para a região Sudeste. Por que desde o século XIX? Vamos lembrar que no século XVIII, com a extração minerária, né, com a descoberta das minas de ouro aqui na região Sudeste, em Minas Gerais, o eixo econômico da região Nordeste mudou para a região Sudeste. E isso a gente tem que ter bem claro. Nos séculos XVI e XVII, a principal atividade econômica do Brasil era a cana-de-açúcar e era predominante na região Nordeste. Quando a economia se volta para a extração de ouro, o eixo econômico ele vai mudar também. O eixo econômico vai ser a região Sudeste. Quando isso acontece, vai haver um intenso fluxo migratório de várias regiões do Brasil, inclusive da região Nordeste, para a região Sudeste. Sempre, gente, essas migrações elas vão acontecer das pessoas que estão procurando melhores condições de vida, principalmente por conta de fatores econômicos, desenvolvimento econômico.
De 1950 a 1970, houve uma predominância ainda de migração da região Nordeste para a região Sudeste. Por quais fatores? Vamos lembrar que a região Sudeste foi a primeira região a se industrializar no país. Foi a região mais desenvolvida econômica e industrialmente falando. Então, essas áreas vão se tornar atrativas para as demais regiões. As pessoas vão migrar para essas regiões na esperança de ter melhores condições, mais oportunidade de emprego, melhores salários. Depois da década de 1980, vai haver uma mudança nesses fluxos migratórios. Esses fluxos migratórios eles vão se direcionar principalmente para a região norte e para a região centro-oeste, em função da expansão da fronteira agrícola. O que é isso? Terras a um preço mais em conta para atrair pessoas para a produção. Também a gente vai perceber uma inversão. Aquelas pessoas que saíram da região Nordeste em direção à região Sudeste, elas estão retornando para a sua região de origem. Por quê? Em função de diversos problemas nas grandes cidades da região Sudeste. Falta de emprego, problemas com moradia, problemas de infraestrutura, problemas com a violência, problemas de poluição ambiental e um outro fator também. A região Nordeste, ela está se desenvolvendo economicamente e industrialmente. Então, ela está se tornando atrativa para que essas pessoas retornem para seu estado de origem. É a chamada migração de retorno. Na década de 2000, isso fica bem claro para a gente quando a gente analisa o mapa. A gente observa que há outros fluxos migratórios, né? Ou migrações de estado para estado, o que vai dar origem à migração polinucleada. O que quer dizer isso? Poli de muitos, nucleada de núcleo, ou seja, a migração agora ela está se direcionando de vários locais para vários locais. Claro que esses fluxos migratórios, eles reduziram bem, se comparado com as décadas anteriores, mas ainda assim existe um fluxo migratório, existe a migração interna no território brasileiro. Finalizamos a nossa revisão. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Não deixem de olhar o conteúdo no livro também. São atividades de revisão e na próxima aula será a correção dessas atividades. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.